Olá, graça e paz, Deus abençoe você, é uma alegria poder chegar até vocês, casais abençoados, cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus a você que está abrindo o coração neste seminário importantíssimo. Meu desafio hoje é ministrar sobre casamento à beira do divórcio. E eu quero dar um tema para essa mensagem que quero compartilhar com vocês, que seria: o divórcio não é uma opção. Vou repetir para você: o divórcio não é uma opção. Todas as pessoas que se dispuserem a lutar pelo casamento terão Deus ao seu lado. Preste atenção nisso. A Bíblia diz no livro de Malaquias que Deus abomina o divórcio, que Deus é contra o divórcio, que Deus detesta o divórcio, que Deus é inimigo do divórcio. Ora, se Deus é contra o divórcio, então Deus é a favor do casamento. Deus é o idealizador do casamento. Casamento é uma ideia do céu. Guarde esse princípio. Casamento é uma ideia do céu que veio para a terra. A ideia do casamento não nasce na terra. A ideia do casamento nasce no céu. Deus olha o homem, vê que não está bom e ele então decide melhorar a vida humana. É extraordinário o poder do casamento, a grandeza deste relacionamento. Quando a gente pensa sobre casamento, veja só, Deus cria tudo e ao final de cada dia da criação, Deus diz que é muito bom. Deus diz que é muito bom, e assim segue do primeiro ao quinto dia. Mas no sexto dia algo surpreendente acontece, a rotina é quebrada. Quando Deus olha para o que ele cria no sexto dia, ele não aprova. Em determinado momento, quando talvez os anjos, aqui quero eu criar uma imagem, começam a imaginar mais uma vez, Deus terminará o dia dizendo: olha o que eu fiz e tudo é muito bom. Deus naquela hora quebra aquela sequência de 5 aprovações e no sexto dia Deus usa a palavra não. Ele diz: não é bom que o homem viva só. Casamento é a melhora da vida, é o upgrade da vida. Casamento é uma opção de Deus para aperfeiçoar o que ele próprio já havia criado. Casamento vem do céu, não nasce na terra. Tudo na Bíblia começa e termina no casamento. A história da humanidade narrada pelas Escrituras são firmadas pelo casamento. A primeira instituição colocada por Deus e tudo quanto Deus começa ali no Gênesis começa através do casamento. Segue quando Deus quer começar de novo, ele usa a família de Noé. Quando quer começar uma nação, usa a família de Abraão, o casal Abraão e Sara. Quando quer trazer seu filho ao mundo, estou avançando bem na história, quer trazer seu filho ao mundo, procura um casal. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar para encerrar a história da humanidade no planeta Terra, será como uma festa de casamento. Jesus inaugura seu ministério num casamento. Casamento é dentre as coisas importantes, a mais importante. A Bíblia diz no livro de Hebreus: olha, digno de exaltada honra, de sublime honra, sobretudo seja o matrimônio. O casamento é elevadíssimo em honra. E é por isso que nós estamos aqui para dizer para você que, em primeiro lugar, se você decidiu lutar pelo seu casamento, você tem Deus como seu parceiro. Deus é o parceiro do casamento. Deus é o parceiro do casamento. Mas de onde brota a ideia do divórcio? De onde vem a ideia do divórcio? Eu queria tratar isso com você em algumas palavras e eu sei que seu coração vai ser alimentado. Mas desde já eu levanto as minhas mãos e declaro que o Senhor abençoe a sua casa e que Ele abra a sua mente para que você possa entender que o divórcio não é uma opção. A Bíblia diz que Jesus passa pela seguinte situação quando trata a respeito do divórcio. Eu vou ler e eu vou pedir ao meu pessoal para colocar na tela enquanto eu estiver lendo. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus e tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar uma mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido
o que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, e não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Interessante, Jesus é abordado pelos fariseus, que vão pedir a ele explicação sobre o divórcio. Mas é um tipo de explicação que, veja, ele já tem a resposta pronta. São aquelas pessoas que querem apenas alguém para referenciar o que querem fazer. Há muitas pessoas, e preste atenção nisso, que elas não estão procurando informação para mudar, informação para saber qual é a vontade de Deus, mas elas estão procurando algum texto, algum meio em que a Bíblia respalde eles para fazer a sua própria vontade. Quem sabe você está me assistindo agora, procurando nesse vídeo algum texto, alguma explicação e rodando as telas do YouTube ou em alguma outra plataforma para que você esteja procurando alguma coisa que possa te justificar ou embasar para que você faça a sua vontade. Eu quero dizer, a sua vontade é falha, a sua vontade é errada. Mas a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. A vontade de Deus faz bem. Portanto, aceite a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você tenha um casamento feliz e abençoado. Quando estes homens vão a Jesus, eles estão interessados em justificar suas próprias ações. Então eles vão, e aqui o texto diz, perguntam a ele se é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Estes homens estão procurando nas Escrituras uma base para fazer o que querem. Quero lembrar você que não é a primeira vez que alguém aborda Jesus querendo convencê-lo por meio da palavra que ele deve fazer algo. Você deve se lembrar lá no capítulo 4 de Mateus, no verso 6, que Satanás também tenta Jesus pela palavra. Ele tenta Jesus dizendo, mas também está escrito. Como estes homens também estão procurando bases, estão procurando motivos, estão procurando desculpas ou estão procurando pretextos para justificar seus desejos e ações. Só tem um jeito de andar debaixo da bênção de Deus, é mortificando a carne, abandonando nossos desejos e nos entregando 100% à vontade de Deus para que o Espírito domine em nós. Se você quer ter um casamento à prova de divórcio, deixa eu te dizer, o casamento à prova de divórcio não é um casamento perfeito. O casamento à prova de divórcio é um casamento decidido. O que faz um casamento resistente ao divórcio não é a perfeição dos cônjuges. O que faz um casamento perfeito, resistente ao divórcio, é a decisão dos cônjuges. São quando as pessoas tomam decisões. Estas decisões, quando tomadas uma vez e sustentadas pela fé, Deus a abençoará. Nesse texto, então, eles estão procurando um meio de tentar levar Jesus a justificar. Na verdade, estão usando a passagem bíblica de Deuteronômio, capítulo de número 24. Quando o divórcio é instituído na lei, porque os homens estavam desprezando suas mulheres por qualquer motivo. Então Moisés é obrigado pela dureza e rebeldia dos corações humanos a normatizar. E eu quero dizer, eles estão normatizando o divórcio como um aspecto legal para organizar a sociedade. Mas isto nunca foi o plano de Deus. Eles normatizam aquilo para que possa organizar a sociedade. Mas a vontade de Deus é que ninguém divorcie.
Há uma palavra interessante em Deuteronômio 24. Moisés usa a seguinte expressão. Ele diz, quando aos teus olhos, isso dá uma pista para a gente. Se parecer mal aos teus olhos, se houver algum problema aos teus olhos, olha que Moisés está dizendo que está nos olhos. Deixe dizer, o divórcio está nos olhos. Guarde isso que eu estou te dizendo, o divórcio está nos olhos. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo tem luz. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo terá trevas. Essa é a verdade. A verdade é que se nós tivermos um olhar corrompido, nós olharemos para o outro sem esperança. Se nós tivermos um olhar corrompido, nós olharemos para o outro com a visão dos defeitos, negativa, tenebrosa. Mas a Bíblia também diz que se os nossos olhos forem bons, se Cristo Jesus curar os nossos olhos, nós olharemos para o outro não com o desejo do divórcio, nem com o desejo da separação, mas olharemos para o outro vendo as virtudes e os valores daquela pessoa que um dia esteve diante dos nossos olhos. Porque afinal de contas, quando você casou, foi porque você viu algo bom e esse algo bom continua lá. O que mudou talvez tenha sido sua visão, o que mudou talvez tenha sido a sua maneira de enxergar, mas eu oro aqui hoje, a oração que está lá em Apocalipse, capítulo de número 3, clamando ao Senhor para que Ele traga colírio aos olhos. Para que Ele traga colírio aos olhos, para que aquele que está cego possa ver, que hoje haja cura nos teus olhos, e eu sei que isso alcança você nesse momento. Eu percebo nesse texto que Jesus está ensinando sobre o problema dos olhos, sobre o princípio dos olhos. Agora veja, Jesus está dizendo para eles o seguinte: vocês estão procurando motivo, mas vamos avaliar a Bíblia. Vamos avaliar a Bíblia. Percebe que Jesus está dizendo assim para nós. Olha o que ele diz. Ele, porém, respondeu, disse, verso 4, não tendes lido? Olha qual é a primeira dica. O que você tem lido? Qual a informação que você tem buscado? Jesus está dizendo para eles que a garantia contra o divórcio está nas Escrituras, naquilo que eles leem. E ele diz, voltem à sua leitura. Voltem a alimentar-se da palavra. Este livro é um remédio para a família. Este livro é um remédio contra o divórcio. Esse livro é vida para os casais. Jesus diz assim, não tendes lido? Que aquele que os fez, quem é o criador do casamento? Deus. Quem é o engenheiro desta união? Deus. Quem é o arquiteto desta construção? Deus. E é isso que ele pede nesta hora, que você volte os seus olhos para o livro que dá base ao casamento, que você volte os teus olhos para o livro que sustenta o casamento. O que vocês leram no princípio? Voltem ao Gênesis, a palavra princípio no hebraico é Gênesis. Gênesis é princípio. E ele está dizendo, voltem ao princípio, retornem à leitura e vocês vão perceber alguma coisa. O Criador os fez no princípio, macho e fêmea. Diferentes que se completam. Diferentes que se completam. Ele os fez no princípio macho e fêmea. Casamento é uma união heterossexual. Uma união de dois seres diferentes, que se unem, se completam. Foi assim que Deus criou. Ah, talvez você está dizendo, nossas diferenças são muito grandes. Talvez você diz, somos incompatíveis. É um termo muito usado. E eu quero te dizer, ele fez justamente diferentes para que se completassem. Justamente tão diferentes para que se completassem. Ele diz que o casamento é uma união hétero, de diferentes. Mas ele também diz lá, portanto deixará o homem, pai e mãe. O casamento nasce a partir de um rompimento.
é um rompimento. Deus nos fez à sua imagem no céu. Deus nos criou para sermos um indivíduo semelhante a Ele. E Ele agora nos faz diferentes para que possamos ser completos. Assim como a Trindade, sendo uma, se completa, o casal, sendo um, se completa e torna-se um só. Macho e fêmea, diferentes, porém de mesma natureza. Assim também, podemos nos ajustar, amoldar um ao outro, amadurecer. Uma outra dica que Deus coloca aqui na sua palavra é deixará. Casamento nasce de um rompimento. Vou repetir, casamento nasce de um rompimento. Deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á, apegar-se-á, é uma união, é algo que você vai se juntar. Então a família, ela se forma da seguinte maneira: o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O que é o cordão de 3 dobras? Explico agora. O cordão de 3 dobras é o pai, a mãe e o filho. Preste atenção. Não se iluda com... Você já ouviu isso de outra forma. Mas leia a Bíblia. Você já deve ter ouvido pregadores falar: o cordão de 3 dobras, eu, Deus e ele, né? Eu, Deus e ela. Aí só que você tem que ler: o cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. A Bíblia diz: o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. A Bíblia vem falando de 2. É melhor serem 2 do que 1, é melhor serem 2, é mais proveitoso serem 2. E aí quando coloca o terceiro elemento, a Bíblia coloca a condição de que isto vai ser quebrado. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Preste atenção nisso. Por quê? Um homem e uma mulher se unem e têm um filho. Cria-se o quê? Um cordão de 3 dobras. Pai, mãe e filho. E o que a Bíblia diz? Que o cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa ou tão fácil. Se você seguir por esse princípio, a análise do texto é a seguinte: quando Deus entra na relação, existe a possibilidade da quebra. Então não pode ser Deus a terceira dobra. A terceira dobra é o filho. E não se rompe tão depressa porque essa unidade familiar tem dificuldade para o rompimento. Mas é assim que se nascem as famílias. Cordão de 3 dobras, pai, mãe e filho. Rompe-se o cordão, o filho sai. Se une à sua mulher, forma-se uma nova unidade. Deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Olha só. Então estes têm filhos, cordão de 3 dobras novamente. Com o tempo, isso vai romper e o filho sai. Se une outra mulher e assim, de geração em geração, formamos famílias. Agora ouça bem. O texto está dizendo: ele os fez macho e fêmea, portanto deixará homem pai e mãe. É um rompimento. Há muitos casais que têm sofrido a influência de familiares. Não deixa pai e mãe. Não há um rompimento. Vêm para o casamento, mas continuam sustentando ou ligados à família de forma que isso interfira. A Bíblia não fala de abandono, a Bíblia não fala de abandonar, mas a Bíblia fala de romper, de uma nova unidade familiar. Por isso, quando eu saí da casa do meu pai e da minha mãe, a minha família passou a ser minha esposa. Meus pais, meus irmãos, meus parentes, mas a minha família passa a ser minha esposa. Ou seja, não pode haver a interferência. Há muitos casais que a interferência externa tem sido prejudicial. E o segredo do que Jesus está dizendo: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Esse rompimento é difícil e doloroso, mas é necessário. E unir-se-á à sua mulher. Casamento é uma união heterossexual. Casamento é uma união de um homem e uma mulher, indivisível. Porque casamento não é unir.
Casamento não é juntar. Como é que é? Unir. Aproximar. Ó, juntou. Você juntar. Aí digamos que eu pego aqui, ó. Vamos lá, vou pegar aqui vou unir, vou juntar, né? Meu tablet e meu celular. Eu juntei. Está juntado. Mas vamos dizer que eu quero agora uni-los. Olha só. Então digamos que eu passo uma cola ou um parafuso aqui, ó. Faço um parafuso e aperto aqui, ó, as porcas e faço isso. Eu uni eles. Mas se eu desapertar o parafuso, eu posso desuni-los. Casamento não é nem juntar, nem unir. Casamento é fundir, onde duas massas se unem e fazem uma só. Impossível de separar uma metade e outra metade. Agora fazem apenas uma unidade. Casamento não é 100%, né? 50% um, 50% o outro. Casamento é 100% deste com 100% desse que vão se unir e formar um novo 100%. Uma nova unidade. Já não são mais dois, é interessante. Já não unir-se à sua mulher. Ou seja, está dizendo que a antiga identidade está sendo anulada. E isso é importante para que você saiba. Você nunca mais voltará a ser solteiro. Você nunca poderá anular o que aconteceu com a unidade de um homem e de uma mulher. Ou seja, você está aqui numa condição em que depois que você se casa, ele está dizendo, unir-se-á a sua mulher. Há uma ligação, eles passam a ser, já não são mais dois, ou seja, a identidade anterior foi anulada. Anulou-se a identidade do Júlio, anulou-se a identidade da Érica, e agora eles são uma só carne, ou seja, já não são mais quem era, já não são mais dois, mas são um. Deixaram de ser duas pessoas e passaram a ser uma pessoa unida por meio do casamento, uma só carne, um só. Ou seja, inseparável. Vidas ligadas, vidas conectadas. Este é o Espírito. Este é o Espírito. Perceba que eu estou lhe dando eu não estou falando aqui de relacionamento, eu não estou aqui falando, poderia estar falando disso, eu acredito que talvez outros vão falar, mas eu estou te dando uma base para que você perceba e abra a sua visão, segundo as Escrituras, de como é a visão do casamento. Unir-se-á o homem e a mulher, deixará pai e mãe, rompimento, unir-se-á, união, e deixará de ser o quem era, para que sejam agora uma nova unidade, uma só carne, unidos, eles estão em uma fusão, eles passaram a ser um só, já não são mais dois, passam a ser um. É quando nos anulamos muitas vezes e cedemos, é no prevalecer do eu que o divórcio reina. Vou repetir para você, é no prevalecer do eu que o divórcio reina. Eu tenho razão, eu mereço, eu quero. Quando eu vou ser feliz, é muito comum quando eu abro as portas do meu gabinete para receber alguém que está em crise, cogitando a possibilidade do divórcio, que ele diga assim, mas quando eu serei feliz? Muitos homens, quando eu vou ter o direito à felicidade, eu lhe pergunto, você casou para ser feliz ou casou para fazer feliz? Se você casou para ser feliz, eu quero lhe dizer, você cometeu um grande erro. Casamento não é para ser feliz, casamento é para fazer feliz. Casamento não é um gesto egoísta onde eu vou procurar alguém para resolver o meu problema. Casamento é um gesto altruísta, que é baseado em amor. Amor é doador, amor não é receptor, amor é doador. Quem ama dá, quem gosta é quem recebe, mas quem ama dá. Quando você olha esses textos, eu sei que lhe assustam. Os discípulos mesmo disseram para Jesus, então não convém ao homem casar. Mas eu quero te dizer, querido, a vida é muito melhor no casamento quando você está debaixo da bênção de Deus. Eu estou lhe dando bases bíblicas, te dando uma vacina contra o divórcio nesta hora. Talvez o seu casamento está bem e eu quero te dizer, ó, não pare com este vídeo aqui agora. Não pare o seminário aqui, porque não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. Talvez o seu casamento está já no fim, você diga, isso não existe, isso não é para mim. Eu quero te dizer, não há casamento tão ruim que não dê para ser restaurado. Eu creio nisto.
E eu profetizo isso sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quando eu olho esse texto, ele diz, então já não são mais dois, a anulação do eu. O eu já não prevalece. Quer ter uma vida feliz? Não permita que o eu prevaleça. Há uma máxima que alguns dizem, e às vezes eu brinco aqui em casa e falo assim, olha, quando você casa, você tem duas opções. Ter razão e ser feliz. É melhor escolher ser feliz do que ter razão. Está me entendendo? Aí olha o que Jesus diz. Portanto, por toda a estrutura que ele desenha no Gênesis, ele diz, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então nessa hora, o que acontece? Presta atenção. Eles, naquele momento, argumentam com a palavra de Moisés, com a lei. Tem uma lei a meu favor e os meus direitos. Essa é a questão de todo mundo. Está buscando o direito. O que nós precisamos hoje é de pessoas que sofram a pena, que abram a mão, que renunciem em favor do outro. O egoísmo dos nossos dias, o hedonismo dos nossos dias, o homem como centro de tudo, o humanismo reinante. É por isso que o divórcio impera, pelo egoísmo, o humanismo, o homem se colocando como centro. O eu dominando sobre todas as coisas. O amor ao próximo acima de tudo. Veja que tremendo esta gravação. Olha só. Disseram eles, então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Jesus dá a resposta, dizendo assim, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Por causa da dureza dos vossos corações. Alguém já dizia que todo problema do homem é um problema de coração. Todo problema do homem é um problema de coração. Se você, preste atenção, quebrantar seu coração, quebrantar sua alma, quebrantar seu espírito, esta ideia sairá de ti, se afastará de você. Se você abrir seu coração nesta hora, abrir sua alma neste momento, Deus pode libertá-lo, curá-lo e restaurá-lo. Quando o homem abre o seu coração, Deus entra. Se o seu coração está fechado, abra ele a Cristo nesta hora. Se o seu coração está endurecido, abra ele ao Senhor. Talvez ferido, machucado, talvez com o coração entristecido, deixe o Espírito de Deus te libertar nesta hora. Salvar, curar, aquebrantar e amolecer seu coração. Quem sabe o seu coração está duro para sua companheira, seu companheiro, e já passaram tantas coisas, mas por baixo desses escombros, destas dores, dessas tristezas, ainda existem aqueles mesmos motivos, ainda existem aquelas mesmas razões, e lá está aquela mesma pessoa cujo um dia você se apaixonou. O que eu oro nesta hora é que Deus quebrante o seu coração, pois a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem fontes de vida. E eu profetizo que fontes da vida de Deus, fontes da vida de Deus estejam sobre ti agora e sobre a tua casa e sobre a tua família. Que o Espírito do Deus Todo-Poderoso te alcance e te fortaleça nesta hora. E aí onde você está, seu coração seja liberto, seu coração seja limpo, seu coração seja restaurado, seu coração seja amolecido e você possa dar chance de novo para o amor. Para que de fato o seu casamento, que não é e não será perfeito,
Pois casamento à prova de divórcio não é perfeito. Casamento à prova de divórcio é um casamento de corações quebrantados, dispostos a receber a vontade de Deus. Gente decidida a seguir em frente. Por isso eu te digo hoje, se a sua opção é pelo divórcio, você está só. Mas se a sua opção é pelo casamento, bem-vindo. Deus está ao seu lado. Que o Espírito de Deus te abençoe. E a minha oração é esta: Pai, aonde quer que chegue este vídeo, seja ele como uma vacina, seja ele como um repelente ao divórcio, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa e família que acompanha este vídeo. Senhor Jesus, abençoe este seminário para casais, sejam eles visitados pela Tua presença e edificados em Teu amor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Se esse vídeo abençoa a sua vida ou se você quer mais orientações, deixe o seu comentário abaixo deste vídeo. E de alguma maneira vamos entrar em contato com você. Deus te abençoe